Tava esse Shabbat, eu fui com alguns alunos da Yeshiva, a gente se dividiu em algumas classes, e cada classe foi para alguma comunidade que a gente não está acostumado aí. E aí, cheguei sexta-feira à noite lá e o rabino da sinagoga falou, será que o senhor podia falar algumas palavras? Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a falar um pouquinho, aí uma das pessoas falou, eu conheço essa voz de algum lugar. Né? E, na verdade, as pessoas que estavam lá, de repente falaram, rabino, posso fazer uma pergunta para o senhor? É um senhor mesmo? Falei, por quê? Falei, tinha uma imagem um pouco diferente de você. Falei, espero que eu não estraguei a imagem, né? Mas a pergunta que eles me fizeram foi a seguinte, como que tem tanto tema para tanto shiur? Falei, olha, fiquei pensando na resposta. Eu falei para eles, na verdade, eu tenho medo mesmo de como ter tema para shiur. Na verdade, é um pouco duvidoso. Mas eu falei para eles o seguinte, olha, eu vou dar a resposta para vocês. Todo shiur tem que ter uma tefilá, algumas tefilot antes para Hashem ajudar para que o tema possa existir, depois que o tema existir, possa fluir. Mais ainda, obviamente tem certeza o zehut dos ouvintes do shiur, que toca bem alto, mas eu acho que junto com tudo isso tem uma coisa muito importante que é o seguinte, pessoal. É incrível quanto que a nossa Torá Kedoshá é infinita. Tem que acreditar isso de verdade. A mesma Torá, o mesmo Pasuk, o mesmo Chumash, a mesma Mishnah, a mesma Gemara, a mesma lei na Halachá do Shulchan Aruch, obviamente que a lei é a lei e o Chumash é o Chumash, mas quanto mais Hashem acha que a gente merece, ou que Ele tem piedade da gente, mostra pra gente, na mesma paisagem a gente consegue encontrar um novo ser lá dentro, uma nova cor lá dentro. E é incrível quanto que a nossa Torá, ela é abrangente, quanto a nossa Torá, ela é divina. Eu acho que uma das provas de divindade de Hashem é quanto abrangente a nossa Torá é, e quanto mais a gente olha, mais dá para descobrir mais alguma coisa por trás que a gente nunca tinha visto antes na mesma Torá. É o seguinte, uma das obras mais importantes que houve na história do nosso povo foi o chamado Mishkan, ou Bet HaMikdash. Mishkan no deserto, o Bet HaMikdash quando já estavam em Israel. Na verdade, foi o empreendimento de construção mais espetacular do mundo. Ah, mas já fui para Las Vegas, já fui no cassino, já fui em tal palácio. Mas ainda assim não se compara, a gente nunca viu, nisso tem que acreditar. A Gemara fala para a gente que a construção mais linda, a construção mesmo, mais linda que houve na história da humanidade, foi o Mishkan e o Bet HaMikdash. Coisa espetacular. Agora, se a construção ela é espetacular, assume-se que o engenheiro da construção tem que ser pelo menos muito qualificado e muito bom. O arquiteto tem que ser alguém 6 estrelas. A Torá conta pra gente quem foi o arquiteto do Mishkan, do tabernáculo. E se a Torá conta, deve ser que a gente precisa saber isso, senão, porque na verdade propaganda dele não adianta fazer porque ele já não existe mais no mundo. Então, a Torá conta pra gente que o arquiteto do Mishkan, quem foi, pessoal? Betzalel. Inclusive, a Gemara em Brachot diz pra gente que a palavra Betzalel, não é por acaso que esse nome dele é assim, é Betzel El. Ele era a sombra de Hashem. Quer dizer, era uma pessoa, vamos chamar assim, quase que divina, muito espiritual, mas ele tinha que ter os traços de construção e arquitetura que ele precisava saber, porque não adianta uma pessoa ser muito ruhani, muito espiritual, para construir um prédio se ele não sabe como construir. Então, a Torá vem contar para a gente aqui um pouquinho que era Betzalel. Quem era esse Betzalel, pessoal? Fui procurar um pouquinho, vamos ver o que a gente pode aprender dele. Em Parashat Vayakel, a Torá traz para a gente a lineagem de Betzalel. Quem era Betzalel? Então, Vayomer Moshe el Bnei Israel. Moshe falou para todo o povo, eu quero que vocês saibam isso. O quê? Reu, Kara Hashem, eu Hashem, chamei, assim disse Moshe, né? Em nome de Hashem. Beshem Betzalel, eu chamei Betzalel, que é o construtor do Mishkan. Ben Uri, filho de Uri. E, por último, filho de Hur, que todos eles eram descendentes de quem? Lematei Yehudá, da tribo de Yehudá. Agora, o Rashi adiciona uma informação muito curiosa. Tá bom, Betzalel era filho de Uri,
e o avô dele era Hur. Rashi adiciona uma informação. Quem era Hur? Rashi fala que Hur, ele era filho de Miriam. Tá bom? Então é Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, e a mãe de Hur quem era? Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu. Quantos anos tinha Betzalel quando ele construiu o Mishkan, pessoal? O que vocês acham? 13, né? A Gemara fala que ele tinha 13 anos. Se a Gemara não contasse isso pra gente, não ia acreditar. Se fosse alguém fez uma gemátria, inovou aí, não ia acreditar. Para construir um prédio mais lindo do mundo, não dá para ter 13 anos. Mas ele é muito espiritual, Hazak Baruch, mas ainda assim é uma pessoa qualificada. 13 anos é muito jovem. Se alguém me falasse que tem uma construtora e o manager da construtora ele é muito bom, ele tem 13 anos de idade, não sei se alguém investiria $1 na ação da construtora dele. 13 anos de idade é muito jovem. Não, mas ele é um menino prodígio. Ele pulou 2 classes. Hazak Baruch, ele pule mais 2 e 2, quando chegar uns 25, 30, vem conversar comigo. Com 13 não. Betzalel tinha 13 anos de idade. Chega o Midrash Rabbah e ele fala, olha, me ajuda um pouquinho. Vou te contar um pouquinho para ajudar a gente quem é esse Betzalel que construiu o Mishkan. A Torá, o Midrash Rabbah faz uma questão interessante. Ele fala o seguinte, antigamente não existia sobrenome. Sobrenome é novidade. Como que alguém indicava quem era a pessoa? Filho do pai. A gente fala em árabe, Betmin, não é? Filho de quem? É só isso, né? Provas? Ebenmin. Provas? Por exemplo, o aluno de Moshe Rabbeinu, como ele era chamado? Yoshua bin Nun. Yoshua, filho de Nun. Tá bom? Ou aquela famosa pessoa que todo mundo conhece que foi o primeiro a, sem colocar a bermuda e entrar no mar, como ele chamava? Nachshon ben Aminadav. Então, só estou mostrando para vocês exemplos que a pessoa era chamada filho de fulano, e é só isso. Não tem mais nenhuma continuação na lineagem dele. Então, pergunta o Midrash Rabbah, por que falou Betzalel, filho de Uri, e depois fala filho de Hur? Espera aí. Todas as pessoas na época da Torá e do Tanakh inteiro era fulano, filho de ciclano, não vai até o avô. Porque em relação a Betzalel, ele construiu o Mishkan, fala Betzalel, Ben Uri e Ben Hur. Quem era esse menino de 13 anos? O Midrash conta pra gente, olha, aqui teve que falar que era um avô dele. Por quê? Porque Hur, diz o Midrash pra gente, era aquela pessoa que quando Moshe Rabbeinu demorou para descer do Har Sinai, ele não chegava. E aí o povo falou, a gente precisa de alguém aqui para ajudar a gente. Eles decidiram falar, olha, a gente precisa de um intermediário. O que Hur fez? Tá bom, vocês querem um intermediário? Mas para fazer o quê? Não, para ficar no lugar de Moshe Rabbeinu e ele vai ajudar a gente com Hashem. Hur falou, como assim? Avodazará, idolatria, não pode fazer. Aí eles falaram, como? Ele falou, não pode fazer idolatria. Eles falaram, tá bom, Hur. Pegaram lá uma espingarda, ou alguma coisinha que eles tinham na hora lá e, puf, mataram o Hur. Então Hur foi morto porque ele não fez o pedido das pessoas de fazer o bezerro de ouro quando Moshe Rabbeinu demorou um dia mais para descer do Har Sinai. Mataram ele naquele momento. Diz o Midrash, naquele mesmo momento que Hur morreu, por uma razão nobre, Hashem fez uma promessa. Qual promessa? O seu neto Hur, vai vir daqui a algumas gerações, ele vai ter o mérito por causa de você de construir o Mishkan. Como assim? Qual a relação? Porque eu, avô Hur, me matei para não fazer o bezerro de ouro, meu neto vai construir o Mishkan no tabernáculo? Talvez meu neto poderia ensinar as leis de Tefilin, ou meu neto poderia ganhar na Mega Sena. Qual a relação de construir o Mishkan com eu ter me matado para que não fizessem o Reta Egel, o bezerro de ouro? Em hebraico isso é chamado Midah Keneged Midah, ou reciprocidade. Qual a reciprocidade? E qual a lição para a gente? Fiquei pensando. Olha que interessante. Hur tinha uma dúvida na frente dele. O povo falou, a gente quer um intermediário, a gente quer, no caso, um bezerro. Hur teve uma dúvida. Se eu falar para eles não, imaginem toda a torcida do Corinthians em cima de uma pessoa, é o mínimo, tá bom? Se eu falar não para eles, o que eles vão fazer comigo? Pelo menos o quê? Me machucar demais.
Então Hur teve aqui uma dúvida na cabeça dele. Eu vou atender o pedido das pessoas, ou a segunda opção é o quê? Não, vou fazer o que Hashem quer. Hur decidiu, falou, sabe o quê? Eu não vou fazer muitas contas. Se Hashem mandou, eu vou de olhos fechados fazer o que Hashem mandou. Difícil. Mas ele venceu essa. Hashem falou, no seu mérito vai vir Betzalel que vai construir o Mishkan. Qual a relação? Qual midá que é naquele midá? Um menino de 13 anos construiu o Mishkan é algo absurdo, tem razão. Mas já que o seu avô fez o que era correto sem fazer contas, sem colocar na calculadora e ver como proceder, ele fez porque Hashem mandou, Hashem falou, eu também não vou fazer contas e vou fazer algo que é estranho, difícil de chamar a atenção das pessoas. De novo, igual o seu avô Hur se matou, mesmo que ele sabia que estava em perigo de vida, para fazer o que era correto, assim também eu vou fazer algo que não é normal e pegar um menino de 13 anos e vou dar aptidão para ele, tanto espiritual como também física, para poder construir o Mishkan. Pessoal, olhem que espetacular. Rashi fala Betzalel, Ben Uri, Ben Hur. Assim diz o Pasuk. Rashi fala que quem era Hur? Filho de Miriam. O que Rashi vem contar isso para a gente? O que muda? Olha que espetacular. De acordo com o que o Midrash contou para a gente, uma bomba. Como assim que muda? Olha que espetacular. Quem era Miriam? O que Miriam fez? Amram era o pai de Miriam. Tá certo? Amram, todo mundo conhece a história. Ele estava no Egito. E de repente Amram fala, eu vou me separar de você, Yocheved. Sério? Que triste. Como assim triste? Feliz. Mas por quê? Sei lá. Então Miriam, que era filha de Amram, foi falar para o pai dela, pai, você é uma pessoa espetacular, você é um gadolador, você é um líder. O que você fizer, todo mundo vai se espelhar. Por que você se separou da mamãe? Amram falou para ela, como assim? Porque se eu tiver mais filhos com a mamãe, o que vai acontecer com esses filhos? Vão morrer nas mãos do Paró. Melhor que eu continue casado com sua mãe. O que Miriam falou para o pai dela, Amram? Você é pior do que Faraó. Porque o Faraó decretou o quê? Que matasse os homens, os meninos, bebês meninos, masculinos. E você, não casando com a mamãe, não vai ter nem menino homem, nem meninas femininas. Show. Hoje tem que falar menino homem, menina mulher. Né? Então, olhem que espetacular. O que Miriam estava falando para o pai dela? Pessoal, o pai dela era um gadolador. Mas o que Miriam renovou para o pai dela? Falou o seguinte, pai, nós temos que fazer o que é correto. O que vai vir depois disso são contas de quem? De Akadosh Baruch Hu. Olhem que espetacular. Sendo assim, o Rashi falou para a gente que Betzalel era filho de Uri e filho de Hur. Quem era Hur? Diz Rashi, filho de Miriam. Por que Rashi conta isso para a gente? Espetacular. Da onde Hur herdou essa força de falar para as pessoas, eu não vou fazer o bezerro de ouro, vou fazer o que é correto nos olhos de Hashem. Talvez Rashi está vindo contar para a gente de quem? Daí de Shemami dele, tá bom? Da mãe dele. Quem era a mãe dele? Miriam. Miriam falou, pai, você tem que fazer o que é correto, não que as contas vêm da onde? De Hashem. Nós temos que fazer o que é correto. O resto, ele maiúsculo cuida. Inclusive, olha que interessante, procurei um pouquinho, o Zohar HaKadosh fala para a gente que quando Betzalel foi construir o Mishkan, olha que interessante, as pessoas viram Betzalel e conheciam Hur, que era avô dele, e falam, uau, a cara dele está muito parecida com Hur. Assim diz o Zohar. Qual deve ser a razão disso? Para falar que o mérito que ele ganhou e virou Betzalel é porque o quê? Obviamente ele tinha méritos pessoais, mas em grande parte, ou talvez na maioria, era porque ele era descendente de Hur, neto de Hur, que falou, eu vou fazer o que é correto. E tem momentos na vida que a gente não usa, não é sempre que dá para usar a calculadora. Não é sempre que dá para pegar a calculadora científica HP e fazer as contas para ver. Na verdade tem momentos que a Hashem falou, eu quero testar o povo e ver se você sabe fazer. Por isso que o Zohar HaKadosh fala que ele ficou com a semblante de Hur. E aí as pessoas começaram a entender que tinha uma coisa aqui um pouco mais especial e não era só um menino de 13 anos de idade. Ainda mais quando depois viram a construção do que ele fez, falam, uau!
acertaram na mosca. Quem contratou ele para fazer o empreendimento da obra aqui? Espetacular. Agora, tem uma pergunta aqui que resta, que ficou na minha cabeça. Tá bom, o mérito de Betzalel é porque ele era neto de Hur. Respondeu porque falou o pai e avô, quando normalmente não fala. Ele também herdou isso de Miriam, por isso que Rashi fala que Hur, que era o avô, era filho de Miriam. Espetacular. Mas uma pergunta ficou na minha cabeça. Por que Uri está fazendo na história? Betzalel ben Uri ben Hur. Meu amigo, quem é o ator principal aqui? Betzalel, Hur e Miriam. Tem um aqui que nem foi, nem cheira, como se fala em português, bem nem mal, né? Não vou falar a palavra, né? Nem cheira bem nem mal. Betzalel, filho de Uri, filho de Hur. Uri não fez nada na história, o Midrash não aponta nada de Uri, que era pai de Betzalel. Ele tinha seu mérito de ser pai. Ele não fez nada. Não importa. Eu acho, pessoal, que basta ser pai. Fica feio pular, que era o pai dele. Eu acho que tem mais do que isso. Prestem atenção. Hashem está ensinando para a gente, tenta imaginar um segundo. O Midrash contou para a gente que quando Betzalel foi, quando Hur, melhor dizendo, foi morto no Reta Egel, por não fazer o Reta Egel, não acatar a vontade do povo, o que aconteceu? Hashem falou de imediato o que? Você vai ter um descendente que vai construir o Mishkan. Quem estava lá e ouviu essa promessa, o que deve ter se questionado? Chegou lá, filho de Miriam, esse homem Hur. Filho dele é Uri. Uri não fez nada. Não tem absolutamente nada em todo o Tanakh que a gente vê que Uri fez. Existe aqui uma questão, aonde está o cumprimento da promessa de Hashem? Hashem talvez pulou uma geração, obviamente tem cálculos de Hashem, mas por querer, para ensinar para a gente aqui mais um fator. Quando a gente faz o que é correto, o pagamento vem. Não necessariamente no momento que a gente espera e no momento que a gente quer, tomara que venha. Mas às vezes Hashem falou, Betzalel ben Uri ben Hur, o astro era Hur, o astro era Betzalel e Uri. Uri veio ensinar a gente a ter paciência e confiar em Akadosh Baruch Hu. Olha que interessante. Existe... Quem foi o primeiro Cohen do mundo, pessoal? No mundo inteiro. O primeiro Cohen foi Aaron, tá certo? Mas a Kehuná, o conceito Kehuná, de trabalhar no Bet HaMikdash, de trabalhar no Mishkan, quem era propenso a ser o primeiro Cohen do mundo? Antigamente, lembrem, que o conceito chamado Kehuná era do Bechor, do primogênito. Tá bom? Depois que o primogênito pecou, foi para os Levim e os Kohanim. Então voltamos, no começo da história do mundo, a gente sabe que o Bechor é sempre o mais importante na família, ele que recebe o dobro da herança e daí por diante. Então o Bechor tinha que ser o cara. Quem é o primeiro Bechor da história da humanidade, pessoal? Primeiro Bechor, não pode ser Adam Arishon, porque Adam Arishon era pai. Primeiro Bechor foi Caim. Agora, o que Caim devia fazer? Vocês já pensaram nisso, mas acho que a gente pode falar esse raciocínio. O que Caim devia fazer? Ser o primeiro Kohen Gadol da história do mundo. Se os planos de Hashem não tivessem mudado por causa do pecado de Adam Arishon e algumas outras coisas, então Caim deveria ser o primeiro Kohen Gadol do mundo, que ele é o primeiro Bechor, e o Kohen deveria ser antigamente quem? O Bechor, o primogênito. Agora, o que fez Caim não ser o Kohen Gadol do mundo? Ele matou o irmão dele. O primeiro assassinato do mundo foi Caim. Então Caim volta triste para casa. Olha que interessante. Caim chega em casa. Puxa vida. Aí o pai dele pergunta, mas Mosheri, o que aconteceu, meu querido? Aí Caim fala, poxa vida, eu fui trazer um korban para Hashem, está escrito isso na Torá, e Hashem me rejeitou. Bullying. Hashem fez bullying comigo. O primeiro bullying da história da humanidade, quem foi? Caim. Sofreu bullying. Hashem me rejeitou. Ninguém no mundo havia trazido um korban. Eu, Caim, inovei o conceito de korban, e Hashem falou, eu não quero. Eu já fiquei mal. Mais mal ainda foi quando veio outro lá,
nem estudou para a prova, colou de mim, ele seguiu a minha ideia de trazer Corban, meu irmão Hevel, o próprio nome já diz Hevel, né? Que raiva desse, né? Foi lá e trouxe um Corban e o Moré deu para ele Metsuyan, e ele é Tov. Como assim ele é Tov? E você fica na Piná. Eu devia ser o Kohen Gadol, fui para Piná, por quê? Porque ele assassinou o irmão. Mas por que ele assassinou o irmão? Tem uma razão aqui racional. Eu fui trazer o Corban, ninguém nunca havia trazido um Corban, eu fui rejeitado. Meu irmão me copiou, colou na prova, trouxe o Corban, Hashem falou, o dele, Reach Nichoch Hashem, foi espetacular. O que Hashem logo fala para Caim, depois que o Corban dele é rejeitado? Está escrito na Torá, mas o que está escrito na Torá? Lama haralach, por que você está bravo? Caim, por que você está bravo? Velama na flupaneja, porque você está meio, me permitam no linguajar de hoje em dia, cabisbaixo, assim, não sei se é a palavra certa, está meio aventura, meio deprê. Você está triste. Você está triste. Século 21, o que aconteceu com você? Esse passuco é muito difícil de entender. Assim, por que você está triste? Porque você está cabisbaixo. Pessoal, tenta viver o Sefer Torah junto comigo. O aluno chega em casa não, vai, na escola, tá? Vamos nem chegar em casa. Aí ele vai, recebe, o professor devolve a trimestral para ele, 0.8. O ponto 8 acertou porque o professor deu certo no nome, ele escreveu o nome certo, tá bom? Sim, caixinha, Mishiberach, tá bom. Aí o amigo fala para ele, meu querido, dá um abraço, e fala, ei, brother, por que você está triste? Assim, por que você está triste? Você quer que eu fizesse o quê? Tem uns meninos que falam assim para mim, Rabino, se você conhecesse meus pais, você nem ia me perguntar por que eu estou triste. Aí eu falei, tá bom, não quero mudar de assunto. Mas olha a reação de Hashem. Lama haralach. Habibi, por que você está triste, Caim? Velama laflu panecha, por que você está assim, cabisbaixo? Como assim, Hashem, porque eu estou cabisbaixo? Que pergunta, mas me desculpa, é fora do local aqui. Os Forno fala, você tem razão. Não é assim que se lê o passuco. Os Forno, um dos comentaristas do Humash, explica para a gente o passuco da seguinte forma. Que sheyesh kilkul, quando tem um estrago na vida da pessoa, olha que é importante esse Forno. Então, que sheyesh kilkul ezetakana, quando tem um estrago e tem um conserto para esse estrago, en raui leitztaer. Não adianta ficar triste. Você quer que eu fique feliz? Não fica triste, Al-Mashavar. Procura um conserto para resolver a parada. Quer dizer, Hashem não está falando bem porque você está triste. Óbvio que ele está triste. Hashem está falando por que você está triste e atolou na tristeza que você devia ter feito. Ou o que você pode fazer agora. Não devia ter feito. O que você pode fazer agora? Você poderia aí, bola para frente. Ver o que tem que fazer de certo, o que você fez de errado. E o seu Corban também vai ser aceito. Olha que interessante. Hashem está falando para Caim, bola para frente. Caim não atendeu o pedido de Hashem, o que ele fez? Cometeu o primeiro assassinato do mundo e perdeu o privilégio de ser o primeiro Kohen Gadol do mundo. Perdeu. Agora, Hur não fez contas, fez o que era certo. Hashem está contando para Caim o que é certo depois que a gente já errou, é consertar a situação, porque nem sempre dá para fazer o que é certo, às vezes a gente erra. A gente está falando, agora que você já errou, não fica cabisbaixo, mas eu estou triste, eu tirei 0 na prova, tá bom? Tenta ver daqui para frente o que fazer. Quando eu comecei a olhar para isso, pessoal, me chamou muito a atenção. Em Parashat Vayera, olhem que espetacular, Hashem fala para Avram Avinu fazer uma coisa muito difícil para ele, porque ele também era um ser humano, apesar de ser uma pessoa muito nobre, mandar Hagar e Ishmael embora de casa. Hagar era esposa de Avram Avinu, Ishmael era filho de Avram Avinu. Manda eles embora de casa. Os dois estão no deserto e acaba a água. O que a Hagar faz com o filho dela? Pessoal, está escrito na Torá, tentem vivenciar isso. Hagar pega o filho dela, Ishmael, joga ele no meio do arbusto, está escrito na Torá, tem um pântano lá, um arbusto, e ela joga ele no meio do arbusto. Para quê? Já está doente, está com febre, está sem água, para não ver ele piorar. Eu não consegui imaginar isso. Pessoal, como assim? A mãe jogou o filho para não ver ele piorar? Qualquer mãe hoje em dia, o que faria?
Eu vou dar a água que eu tenho no meu corpo para o meu filho, eu vou criar água para o meu filho. Como assim? Já que não tem água, eu vou jogar ele no pântano, jogar ele no mar, jogar ele no arbusto, lá na floresta, na Amazônia, para não ver ele sofrer? O contrário devia ser o comum. Rav Hirsch fala para a gente, olha que interessante, que Hagar era descendente de Ham. E Rav Hirsch fala para a gente o seguinte, olhem que espetacular. Está escrito na Torá, Vateshaleach et hayelet tachat achad hasichim. Ela jogou o filho dela, Ismael, Hagar jogou o filho dela, Ismael, para não ver ele morrer, porque ela achou que ele ia morrer, num arbusto, no mato. Olhem que interessante. Rav Hirsch fala que isso é uma consequência de quem é de Ham, às vezes não quer lidar com a situação, quando vê que a situação começa a ficar preta, o que a gente faz? Joga ele fora, para não ver a situação, em vez de consertar. Eu vi uma vez explicação, a palavra shichim, no arbusto, não é muito comum na Torá. Porque Hashem justo usou a palavra siach, jogou ele no arbusto. Olha que espetacular. A palavra siach é composta pela letra shin e yud het. Tá certo? Shin e yud het, se a gente somar, dá 318. Olha que espetacular. Hagar jogou o filho dela tachat, embaixo de um siach, embaixo de um arbusto. O que está embaixo do 318, pessoal? 317. Que exatamente, meus queridos, acompanhem comigo, o mesmo valor numérico da palavra Yeush, desistir. Hagar falou, eu não consigo lidar com a situação, o que eu vou fazer? Eu desisto. Hashem falou para Caim, Habib, por que você está desistindo, por que você está cabisbaixo? O Sforno falou para a gente, como assim, ele está cabisbaixo porque ele está triste? Não, Hashem está falando, eu sei que você está triste. Mas por que em vez de você desistir, em vez de ter Yeush, que a gente fala em português, você não peita a situação e conserta? Se você errou, dá para consertar. Por isso que diz Rav Hirsch, Hagar não pertencia à casa de Avram Avinu. Por quê? Ele não fala por quê, mas eu pensei, acho que é verdade isso. Olhem que espetacular. O que aconteceu com Avram Avinu na história da vida dele, pessoal? Quando foi? Torá também é cultura, a Primeira Guerra Mundial, quem sabe? Primeira Guerra Mundial foi os 4 reis contra os 5 reis, não é? Haviam 4 reis muito potentes contra 5 reis que eram mais fortes, e aí começaram a lutar. Avraham Avinu escutou que o sobrinho dele Lot foi capturado pelos reinados. Então o que Avraham Avinu fez? Achou certo, achou correto, que nem Hur, ir lá salvar Lot, sobrinho dele. O que está escrito na Torá? Pessoal, tentem ver a Torá do jeito que está escrito. Avraham Avinu pegou, está escrito na Torá, isso só copiar as palavras. Shmona Asar u'shlosh meot, 318 pessoas. O que me interessa quantas pessoas ele pegou? Que agora que tem uma guerra, você vai se preparar para a batalha, vai pegar 318 pessoas, você vai ganhar a guerra? Nunca. Talvez, acho que essa é a resposta. 318, porque a Torá contou para a gente quantas pessoas ele pegou. Olha que espetacular. Hashem veio falar para a gente, Avraham Avinu falou, eu não vou desistir, é uma guerra pesada, eu sei, mas eu entendi que eu preciso salvar meu sobrinho Lot nessa guerra. Hashem conta, ele pegou 318. O que é 318? Óbvio que ele pegou 318 soldados, mas o que interessa isso para mim, século 21? 318 é Yeush mais 1. É sobrepor ao Yeush. Hagar não pertencia à casa de Avraham Avinu porque ela mandou o filho dela, como a gente falou, embaixo do Siach, embaixo do 318, era Yeush. Já Avraham Avinu falou, na minha vida não tem Yeush. Eu não vou desistir. Uma vez eu vi um aluno e o time dele estava na 2ª divisão. Queria me divertir um pouquinho, eu falei, meu amigo, já está na hora de você trocar de time, vai. O que ele falou? Nunca vou desistir. Nós Corinthians, podia ser Palmeiras, podia ser Santos, podia ser Grêmio, Flamengo, até a morte, não é? Isso era Avraham Avinu. Não que ele era corintiano, não sei que time ele torcia, mas Avraham Avinu não tinha Yeush, contrário de Hagar. Eu não vou desistir. Se a mulher desistisse, pessoal, de dar à luz, da dor de parto, ninguém de nós ia ter filho. Quando eu fico com dor de barriga, um pouco de dor de cabeça, dor no dedinho,
Às vezes minha esposa me fala, ainda bem que você não tem que dar a luz. É verdade. Você não tem nem ideia o que é dar luz. Eu falei, tem razão. Por isso que a gente, os homens não dão a luz, mas para a mulher dar a luz, ela não pode desistir. Se desistir no meio do caminho, o que acontece? Não dura 9 meses. A história se passa para você, história verídica, no século 17. O nome do menino é verdadeiro e a história inteira é verdadeira. Yitzhak escutou nomes, quando estava na escola, como Arizal. Arizal viveu alguns anos antes dele, algumas décadas e centenários antes, 1500, né? Então, Yitzhak viveu no século 17, escutou que um pouco antes dele viveu Arizal. Um pouco antes dele viveu o Maral de Praga. Então, ele via nomes que ele falou, uau, olha quantas pessoas adquiriram. E também queria crescer na vida. Só que Yitzhak era órfão. E o irmão dele mais velho, Yosef, dava um empurrão na vida como se fosse o pai desse menino Yitzhak. Ele sempre tentava empurrar o menino, incentivar o menino. Só que o menino, a cabeça do menino era dura. Você ensinava 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4. Quando é 3 mais 3? O que o menino falava? Você não me ensinou, você me ensinou 2 mais 2 é 4. Chegou o bar mitzvah desse menino Yitzhak, que tanto sonhou com Arizal, com Maral de Praga e outras personalidades grandes no mundo da Torá. Falou, olha, eu vou dar uma drachá no meu bar mitzvah. Hoje em dia a drachá é, o que a gente mais espera na drachá do bar mitzvah aqui que é? Hazak o Baruch, né, quando termina. Mas antigamente parece que a drachá era o quê? Era o momento que o menino podia mostrar o conhecimento dele. Não sei se alguém escutava, mas era o momento que o menino podia mostrar o conhecimento dele. Então ele foi lá, preparou a drachá toda complicada assim, para mostrar a capacidade dele, esse menino Yitzhak, mas saiu uma drachá muito, muito pobre, conforme a capacidade intelectual que ele tinha. Esse menino depois de Arvit, fez bar mitzvah, Arvit do mesmo dia, a sinagoga era um lugar pequenininho, ele entrou embaixo da mesa, esperou o shamash desligar a luz. O shamash olha, vê que não tem ninguém na sinagoga, desliga a luz, sacra o bab, fechou a porta, foi embora. Yitzhak sai debaixo da mesa, vê que não tem ninguém olhando. E aí, ele falou, era o que eu mais queria, ficar sozinho na sinagoga, para poder conversar com Hashem. É um pouco amedrontador, não sei se alguém já ficou numa sinagoga, quando desliga a luz, ou estava sentado estudando numa sinagoga grande, e desligaram a luz, eu fiquei lá dentro, é amedrontador. Obviamente que a gente liga a luz do celular e sai, mas ele queria ficar sozinho com Hashem, ele usou o medo para poder crescer. Yitzhak, meus queridos, foi no Aron HaKodesh. Chegou perto do Sefer Torah, abriu a parochet e começou a chorar, conversar com Hashem. Falou, Hashem, eu não tenho pai, o meu irmão tenta me incentivar, mas eu também não tenho cabeça. O meu sonho na vida é ser um Talmid Chacham. Eu escutei do Arizal, do Maral, de outras personalidades. O que vai sair de mim? Eu estudo, eu reviso, não sai nada de mim, Hashem. A drachá do meu bar mitzvah de manhã foi uma vergonha. E na história, não se sabe quanto tempo ele ficou lá, falando com o Sefer Torah, na frente da parochet, mais precisamente o Kodesh Baruch Hu. Mas o que se sabe é que no dia seguinte o shamash abre o knis, ele vê a parochet aberta, chega mais perto e vê o menino adormecido no chão, com a parochet e com o Aron HaKodesh aberto. Pessoal, dia após dia, viram que esse menino, pouco por pouco, mas teve uma transformação que a cabeça dele abriu. Kriyat Yamsuf no cérebro dele, começou a estudar algo espetacular. Até que o Rav não conseguiu se controlar e falou, deixa eu fazer uma pergunta, o que aconteceu com você? Eu não sei se eu posso te perguntar isso de uma forma educada, mas o que aconteceu com você? Você virou da água para o vinho. Então Yitzhak, esse menino Yitzhak, sobrenome Kramer, falou, olha, eu fui no Sefer Torah. Pessoal, história verdadeira. Tem um comentarista no Shulchan Aruch chamado Magen Avraham, que não dá para estudar o Shulchan Aruch sem esse comentário, código de leis. O professor desse Magen Avraham foi esse menino Rav Yitzhak Kramer. Porque ele falou o quê? Tá bom, eu não vou desistir. Não é só não para quem é corintiano.
Hashem falou a Metziut, a realidade de um Yehudi é estar um ponto acima do Yehush. Fazer o que é certo é mesmo que eu errei, não ter contas. E se eu errei, saber que eu tenho que consertar o meu erro e não desistir. Pessoal, escutem só essa história. Aaron, só o nome mudou, mas a história é verdadeira. Ele foi de alguma escola e não foi aceito. Foi para outra escola, não foi aceito. Foi uma terceira escola, não foi aceito. O menino tinha 13 anos de idade de Betzalel, mas momento muito depois, 1934. Ele vai de escola em escola, yeshiva em yeshiva, para ser aceito. A última yeshiva que ele foi, chamada Yeshiva Torat Chaim, 1934. Ele chega lá e fala, olha, minha última chance, minha última tentativa. Ele entra lá e o professor, o diretor da escola, fala para ele, olha, vamos fazer uma prova para ver em que classe você vai ir, para a gente poder te aceitar. O menino tinha 13 anos de idade, não sabia ler um Chumash. Naquela época era esperado que o menino de 13 anos de idade saiba ler um Chumash, a Torá. Sabia ler um Rashi, ele não sabia. Ele não foi aceito. O menino fala, eu entendo. Não tem problema, já passei por algumas, eu entendo. Mas o nome do professor era Rav Krupnik. Não é famoso, eu não conheço. Vou pedir um favor para o senhor, disse o menino. Eu quero que o senhor me escreva uma carta que eu não fui aceito nessa Yeshiva Torat Chaim. O diretor da escola falou, tudo bem. Rav Krupnik falou, tudo bem, eu posso escrever uma carta, mas só me conta o que você vai fazer com essa carta. O que vai adiantar? Você tem uma carta que você não foi aceito na Yeshiva. Eu vou justificar que você não sabe Chumash. Então, pessoal, prestem atenção. Falou o seguinte, eu vou guardar essa carta, prestem atenção, um pouco forte a história, mas é verdadeira, vou contar para vocês. Para quando, daqui 120 anos bem vividos, eu for para o próximo estágio de eternidade, eu ter uma bagagem para poder apresentar para Hashem, porque eu não consegui estudar nenhum Heder, nenhuma Yeshiva na minha vida. Porque eu não fui aceito. Eu não tenho mais onde tentar, eu não tenho mais com quem tentar, eu quero pelo menos ter uma carta de que eu tentei todo o que eu podia e não fui aceito. Obviamente, que no dia seguinte esse menino foi aceito, e quem ele se tornou? Não sei, porque aqui eu não vou inventar para vocês. Mas, para mim, quem ele se tornou foi uma pessoa que falou, eu vou até o máximo, eu não vou ter Yehush, eu não vou desistir. Comecei a procurar isso no mundo, fora do mundo de Torá também. Pessoal, de onde veio o nome Airbnb, vocês sabem? Torá também é cultura. De onde veio o nome Airbnb? O que quer dizer Airbnb? Air, bed and breakfast. Eu não sei o air exatamente onde cola aqui, deve ser que viajar de avião, bed, cama e café da manhã. Como surgiu essa empresa? Pois procurem no Google. Torá também é cultura. Em 2008, haviam 3 pessoas em São Francisco. Eles estavam apertados demais. Eles tinham algumas coisas que eles queriam fazer na vida, só que eles tinham ideias, só que não tinham dinheiro. Então, um deles teve a seguinte ideia de fazer o quê? Alugar um espaço da sala de casa. O outro teve a ideia de alugar a cozinha. E o outro teve a ideia de alugar uma cama no quarto da casa deles. O que eles fizeram? Alugaram a sala, a cama e a cozinha, os 3. Para não ter briga, alugaram os 3. Pessoal, prestem atenção. O que aconteceu? Então, veio lá naquele momento de aluguel uma mulher, um indiano e um pai de família. Fora os 3, eu não sei como eles sobreviveram na mesma casa, não está escrito isso na história, mas veio um indiano, uma mulher e um pai de família. Beleza? O que eles fizeram com a situação de dificuldade deles? Sei lá, vamos tentar ver se a gente consegue se mexer, não vamos parar por aqui, não vamos ter Yehush, não vamos desistir. Essa empresa hoje, procurem, vale mais de $1 bilhão. Procurem depois, curiosidade. Pessoal, tem no Airbnb para alugar, eu procurei. Sério, você não tem mais o que fazer com a vida? Tenho, mas eu procuro também para o Shur. Suíte de avião na Holanda.
Vocês acham que vocês estão criativos, né? Tem suíte de avião na Holanda para alugar. Tem casa de árvore na Itália. Tem mais duas que me chamam a atenção, tá bom? Tem iglu na Eslovênia para alugar. Não sei se vem com aquecedor ou não, tá bom? Pessoal, eu vi uma quarta coisa que me chamou muita atenção. Vagão de trem para alugar. Você aluga um vagão no trem. Agora, quer dizer então que se eu não desistir, eu vou virar dono da Airbnb? Pode ser que sim. Pode ser de alguma outra Airbnb. Mas isso aqui, você vai ter que morar com o indiano, com a mulher e com o pai de família na casa. Você tem razão. Mas presta atenção, não sei, isso depende das contas de Hashem. Mas o que a gente não pode desistir, isso é certeza. Porque se Hur desistisse, não ia ter nunca Betzalel. Mas eu sou Uri, pai de Hur, pai de Betzalel, filho de Hur, e não se concretizou nada em mim. Hashem falou, calma. Vai concretizar no momento certo, não desiste. Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, e ainda ele é filho de Miriam. Sim, na quarta geração, brotou a pipoca. Mais um exemplo. Eu procurei um pouquinho. Famosa maçã mordida, mais conhecida como? Apple. Tá bom? Steve Jobs, que é o cara da Apple. Fui procurar um pouquinho. Mas personagem, né? Em 1985, quando trabalhava lá, teve um conflito de ideias na empresa e ele foi deixado de escanteio. Não gostaram das ideias dele e podaram ele. Em 1990, eles inventaram depois, junto com ele, um videogame. Nunca ouvi falar, se não tivesse pesquisado no meu, também saber, chamado Pippin. Já ouviram falar? Pippin, 1990. 42% dos videogames foram vendidos e os outros remanescentes, 58%, não venderam nem no sale, foram diretamente para o lixão. Mas são homens que ensinaram que o quê? Que se eu desistir, se não tiver calor, e muito calor, a pipoca não vai pular. Não desistiram. Pessoal, olhem essa daqui. Walt Disney. Quem a gente conhece de Walt Disney? As viagens para Orlando, não só em Orlando, né? Fora de Orlando também. É um mundo, é um mundo por si só. Quem inventou a imaginação, esse mundo da imaginação, esse mundo, não são os computadores. Foi o primeiro a inventar tudo isso, foi Walt Disney. A criatividade ímpar que ele teve, né? Incrível. Agora olha que interessante, o Walt Disney teve quanto de apoio do pai? 100%. 100%. Só que o Walt Disney próprio era muito exigente. Ele tinha uma empresa de propaganda e ele não conseguia cumprir os prazos de entrega dos produtos que ele tinha prometido. Por quê? Porque já que ele era muito perfeccionista, ele não conseguia entregar a maioria dos trabalhos. Então, a empresa dele, só por curiosidade, chamava Loaf ou Grams. Nunca ouvi falar. O que aconteceu com a empresa de Walt Disney? Faliu. Ele ficou devendo, pessoal, na época dele, $15 mil, só para vocês terem uma ideia de quanto dinheiro era isso na época, para 43 credores. Então parece que era muito dinheiro. Para dever 15 mil para 43 credores era muito dinheiro. O Walt Disney ficou a ver o quê? O quê? Navios não. Ele foi muito mais sortudo. E conta que a única coisa que ele via no escritório dele, depois de ninguém mais ir para lá, ninguém mais contratar ele, ele viu um rato andando no escritório dele. E o resto é história. Só se eu visse um rato, estaria pendurado no lustre mais próximo ao 20º andar de qualquer prédio. O Walt Disney falou, só sobrou um rato no meu escritório, nem moscas não passam, nem navios ele não viu. O Walt Disney transformou aquele ratinho, que não era tão bonito, procurei depois na história como o Mickey Mouse de hoje em dia, em algo que não tem uma criança, um adulto que passa pelo mundo que não conhece o Walt Disney. Se você não conhece o Walt Disney, deve ser que você não morou nesse mundo. Se não conhece o Mickey Mouse, não passou por aqui, né? O resto é história. Foram homens que ensinaram a gente, que transformaram o ratinho, falou, uau, o ratinho é minha oportunidade. Para alguns de detetização e para outros de sucesso. O povo Yehudi não suporta Yehush. Avram Avinu falou, Hashem falou para ele, manda Hagar embora de casa. Por quê? Hagar é uma moça que, Yehush é o que define ela, diz Ravirsh,
ela não pertence ao povo. Avram Avinu foi brigar contra os reis porque Avram Avinu falou, se é o correto, eu vou ir. Mas não vai desistir? Não, porque Avram Avinu ensinou para a gente, fora tudo que ele ensinou, que o povo Yehudi não pode desistir. E a nível pessoal também. Só nessa fase final, acho que é importante a gente falar, a gente está falando de Ieus, de desistir, de manter o pique, de não parar, só Corinthians até a morte, é o seguinte. Fiquei pensando qual é de verdade a grande necessidade desse tópico de não desistir, pessoal. Teve um neto de uma pessoa francesa muito famosa, pensei em nem falar o nome dele, porque senão ia perder um pouquinho, mas tudo bem, vou falar, vai Rashi, tá bom? Rashi era francês. O neto do Rashi, quando a gente não fala que é Rashi, a gente fala assim, uma pessoa assim, já pega só melhor. Mas tudo bem, vou falar, vai. Rashi, que era o neto do Rashi. Rashi teve muitos netos. Ele teve 2 filhas, né? E alguns genros. E os filhos dele, na verdade, os netos dele, melhor dizendo, um dos netos do Rashi é chamado Rabbeinu Tam. É um dos Balei Tosafot, um dos que compôs o Tosfot, que está em toda a página da Gemara do lado de fora. Ele é chamado de Rabbeinu Tam porque, o que quer dizer Rabbeinu Tam? Olha a curiosidade. É o Rav que quer dizer Tam, íntegro. Então a palavra Rabbeinu Tam não era o nome dele, era um Rav íntegro. Pessoal, olhem que esse homem, neto do Rashi, Rabbeinu Tam, ele tem um livro chamado Sefer HaYashar. E agora acompanhem comigo de perto. Ele fala o seguinte, todo o ser humano do mundo, na época do Rashi, pessoal, o Rashi veio em 1100, ele veio em 1200. Desde lá, tem altos e baixos na vida. Todo mundo tem dias que quer acordar e dias que fala não quero sair da cama. Todo mundo tem dias que fala, puxa vida, não dá mais vontade de trabalhar. Não dá vontade mais de ser marido daquela esposa, ou esposa daquele marido, ou pai daquelas crianças. Tem dia que as pessoas falam, puxa vida, hoje eu não estou afim de viver. Alguns de uma forma mais aguda, outros menos. Mas diz Rabbeinu Tam, todo mundo tem momentos de alta e de baixa. Mas ele é tzadik. E daí que ele é tzadik? Todo mundo tem altas e baixas. Agora olha que interessante, pessoal. Qual que é o segredo, diz Rabbeinu Tam para a gente? É saber lidar com as situações de baixa, que a pessoa está em baixa, e não deixar, ele não fala assim, mas vou tentar adaptar, não passar da média 6. Normalmente eu trabalho, sou nota 9, sou nota 10. Hoje, nessa semana, nessa época que eu estou mal, eu vou manter a nota 6. Diz Rabbeinu Tam, o segredo do homem não vai ter a mesma performance. Hashem não espera isso da pessoa nos momentos que a pessoa tem dificuldade, que ele está meio triste, está um pouco aborrecido por qualquer situação, quer dizer, ele nem sabe por quê, mas é naqueles momentos manter nota 6, como esposa, como marido, como pai, como mãe, como empregado, como patrão, e como Yehudi para Hashem. Não abandonar o barco. Eu, quando vi isso, me chamou muita atenção, porque 2 coisas. Uma, que todo mundo tem momentos de alto e baixo. Se o Rabbeinu Tam falou todo mundo, quer dizer que todo ser humano. Deve ser que se eu tenho momentos de baixo, é que eu sou... Não é nada. Por ser um ser humano, a gente tem momentos de estar mais disponível, mais disposto e outros menos. Mas me ajudou a entender mais uma coisa. Entender meus filhos e meus alunos. Rabino, hoje eu não estou afim. O que a pessoa fala? Como assim não está afim? Aqui na escola não está afim, meu amigo. Sabe quanto teu pai paga de escola? Sabe quantos dias letivos tem? Sabe quantos feriados tem? Né? Vem toda aquela sabedoria de Einstein que desce e ilumina a pessoa. Está errado, diz o Rabbeinu Tam, Sefer HaYashar. O menino tem momentos que ele pode não estar afim. Igual que eu posso não estar afim, minha esposa pode não estar afim, o menino tem momentos de não estar afim. O que eu, pai, o que o professor tem que fazer? Ajudar ele a manter aquela média que ele consegue manter naqueles dias e não abandonar o barco. Essa é a sabedoria que o Sefer HaYashar vai ensinar para a gente. Ensinar eles a não desistir. Eu estou mal? Tá bom, você tem direito de estar mal. Eu também já passei mal. Sério? Você também já teve mal? Sim, eu tive momentos de alto e baixo. Qual o problema? Não foca a vida nesse dia. Vai passar. Tudo na vida é menos o motorista e o cobrador, pessoal. Tudo o resto passa. Menos o motorista e o cobrador, tudo passa. Saber que a pessoa tem que manter o padrão naqueles dias, mesmo que não é tão empolgado, de uma forma um pouquinho mais tranquila. Eu vi, na verdade, um dos maiores oradores que houve na história, eu adoro escutar os discursos dele, aprendo bastante, foi Churchill. Tem gravações dele. Pessoal, tem uma frase dele espetacular.
O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Repito, o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. O que quer dizer sem perder o entusiasmo? Mantendo o pique, diz o Sefer HaYashar, Rabbeinotam, não no momento não vai dar para ter o pique, mas não perde o pique total, não sei se isso que Churchill quis dizer, mas entre um e outro mantém e não perde o pique da vida, porque todo mundo tem momentos de alta e baixa, e com essa informação a gente termina. A gente falou de Hagar, pessoal, olha que espetacular. Hagar foi esposa de Avram Avinu. Em Parashat Vayera, tem um momento que ela se despede de Avram Avinu e a gente não sabe o que aconteceu com Hagar. Qual foi o fim de Hagar? Não está escrito. Na Torá está escrito o seguinte, ela foi para o deserto, Be'er Shava. Ela foi para o deserto de Be'er Shava, ou Be'er Sheva como a gente conhece hoje em dia. O que aconteceu com Hagar? Rashi conta para a gente, Rashi fala para a gente, Chazra Liglule Betavia. Ela voltou a fazer idolatria. O Rashi devia ser assustador para a gente. Ela é mulher de quem? Avram Avinu. Imaginem só a esposa de um grande rabo hoje em dia foi fazer idolatria quando o marido morreu. Algo assustador. Mas o Rashi fala para a gente que Hagar, no fim da vida dela, voltou a fazer idolatria. E com isso a gente termina. Da onde o Rashi sabe isso? Como o Rashi pode falar uma coisa dessa? Da onde o Rashi sabe que ela foi fazer idolatria? Está escrito no Pasuk, Vatetá Bamidbar, ela se foi no deserto, Be'er Shava, no deserto de Be'er Shava, that's it. Como o Rashi conta para a gente, da onde ele sabe que ela voltou a fazer idolatria como no começo da vida dela, antes de casar com Avram Avinu. Pessoal, nunca vi uma resposta tão espetacular na minha vida. Rav Gifter, que foi Rosh Yeshiva de Teos Cleveland, nos Estados Unidos, fala para a gente o seguinte, da onde ela sabe? Da onde o Rashi sabe? Muito simples. Está escrito no Pasuk, Vatetá Bamidbar, ela ficou perdida no deserto. O Rashi foi muito sensível à palavra perdida. Se a mulher de Avram Avinu se sentiu perdida, que ela não estava mais com Hashem perto dela, com certeza ela foi fazer idolatria depois. Só para alguém falar que ela foi fazer idolatria, tem que estar muito convicto, porque a Torá não falou isso. Se você fala que ela fez idolatria e ela não fez, ela chonará, Motzi Shemra, da esposa de Avram Avinu. Rashi falou, eu não tenho dúvidas. Da onde Rashi sabia isso? Diz Rav Gifter, se a mulher sentiu perdida, se eu disse sentiu que Hashem não está mais comigo, sentiu Yehush, diz Rashi, eu estou convicto que ela foi fazer idolatria. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa saber que a gente tem up and down na vida, não é só a economia que sobe e desce, o emocional do ser humano também é assim. Hashem entende isso, Hashem compreende a gente, Hashem fala, por favor, faz o que é correto. Faz com entusiasmo, no momento de dificuldade não abandona, porque Yehush não faz parte de Bnei Israel. Fato é que a gente fala todos os dias, festa, pode ser Pesach, pode ser Sukkot, Bar Mitzvah, como terminam as festas muitas vezes, Leshaná, Abba, Birushalayim Abnuyah. A gente já vem falando isso faz 2000 anos, o ano que vem em Jerusalém. E quando é que vai chegar esse ano? Não sei, só Hashem sabe. Mas Hashem falou para a gente, fala, porque o mérito de Bnei Israel é acreditar que cada ano vai ser no próximo ano, no próximo momento. Por quê? Porque Hashem está ensinando para a gente está ensinando para nós mesmos que o que mantém o povo de pé é o fato da gente ter o conceito que é um ponto acima do Yehush, não desistir.